ao vínculo somático os necessários implementos antes da reencarnação do médium, que você acabou de falar, Exatamente. né? Da preparação, né? Isso. Não podemos jamais esquecer que o perispírito é o modelador do corpo físico. Nesse sentido, é clara a afirmativa que se segue. É aquela mesma situação da aparição, né? Que tem o formato, o perispírito traz o formato físico da pessoa, né? Exatamente. Memória, né? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Importa esclarecer que a construção do corpo físico, a partir do molde perispírito, não é, obviamente, igual a todos os médios, daí a assertiva de Kardec. Geralmente, os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Outro ponto não menos importante diz respeito ao uso da faculdade mediúnica pelo médium, expresso nesta pergunta de Allan Kardec, e na resposta que ele recebeu dos espíritos orientadores. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Os espíritos responderam, não. A faculdade propriamente dita reside no organismo, e depende do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mau, de acordo com as qualidades do médium. Nesse sentido, a prática mediúnica, à luz do entendimento espírita, requer base moral fundamentada no Evangelho e no conhecimento fornecido pelo Espiritismo. É comum, quando o surgimento da mediunidade, ocorrer distúrbios físicos e psicológicos, conforme o grau de sensibilidade e de controle do médium iniciante. Esses desconfortos podem se revelar intensos, produzindo desarmonias nem sempre bem administradas. A eclosão da faculdade mediúnica no espírito encarnado revela-se como um momento de fundamental importância em sua existência. Mas nem sempre a pessoa é convenientemente assistida, seja por ignorância a respeito do assunto, ou que é mais comum, seja por desinteresse ou desatenção dos familiares ou dos amigos. Eu estava comentando com você. Exatamente. Em outras ocasiões, os médiuns iniciantes podem se revelar, fascinados pelo entusiasmo excessivo diante do impacto das revelações espirituais que o visitam de jato. Solicitam o entendimento e o apoio dos irmãos experimentados, para que não se percam em engodos brilhantes. Só um momentinho. Vamos dar uma parada aí que a gente já leu muito. Vamos lá, vamos refletir um pouquinho sobre isso aqui. A gente já tinha falado sobre a questão do corpo, que a mediunidade depende de uma característica física, mais propriamente dita, glândula pineal, né? Como eu já tinha dito. Sem isso, não tem desenvolvimento mediúnico, por mais que a gente queira. Ah, posso trabalhar dentro de uma reunião mediúnica 40 anos. A faculdade propriamente dita reside no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mau, de acordo com as qualidades do médium. Nesse sentido, a prática mediúnica, à luz do entendimento espírita, requer uma base moral fundamentada no Evangelho. É comum, quando do surgimento da mediunidade, ocorrerem distúrbios físicos e psicológicos, conforme o grau de sensibilidade e de controle do médium iniciante. Esses desconfortos podem se revelar intensos, produzindo desarmonias nem sempre bem administradas. Aí, gente, olha só. Olha o que eles estão falando aqui. É comum. O que é comum não é regra, tá? Vamos entender isso aqui, ó. É comum, quando o surgimento da mediunidade, ocorrerem distúrbios físicos e psicológicos. É comum, não significando regra. Por que eu tô falando isso, gente? Porque as pessoas acham que ser médium significa ter problema. Quando a mediunidade aparece, ela aparece trazendo problema. Isso não é regra. É comum, mas não é uma regra. Por que eu tô falando isso? Porque acontece
de ter muitos médios dentro da casa espírita, na reunião mediúnica, que falam que não são médios e são médios. Acredito que isso acontece? Acontece. Teve uma pessoa no meu grupo, em outro MAP 1 ou 2, não lembro mais, que ela se dizia, é uma mulher lá do centro, ela dizia que ela não era médium. E aí, ela trabalhava na casa já há muitos anos, acho que uns 10, 20 anos. Participou de reunião de educação mediúnica, participava de reunião de desobsessão, onde ela era dialogadora. E aí, o que aconteceu um belo dia nas nossas atividades práticas? Ela deu passividade. Ela não entendeu nada. Ela achava que ela não era médium. Então, gente, a gente tem uma ideia de que eclosão da mediunidade, médium, uma coisa que aparece de uma forma assim extremamente visível, desequilibrada. E isso não acontece sempre. É a maioria, pode ser, é o que está falando aqui no livro, é comum. Mas ser comum não é regra, tá? Então pode acontecer de ter uma pessoa dentro da reunião mediúnica há anos e não ser médium e achar que não é médium. Pode acontecer, tá? Mas é muito comum o surgimento da mediunidade vir acompanhado de problemas, desequilíbrios, tá? Distúrbios físicos, psicológicos. Pode acontecer sim. Como que eu vou saber o que é e o que não é, pessoal? Como que eu vou saber, gente? Falem pra mim. Falem comigo, pessoal. Estudando. Isso mesmo. A Maria já tá piadinha, hein, Maria? Não foi você, Maria, que falou? Deixa eu ver aqui. Sim, fui eu. Conheci a voz, tá vendo? É porque não aparece pra mim quem é, não. No computador, eu tô no computador e aí fica diferente. Mas eu já conheço a sua vozinha. É isso mesmo. Só tem como eu saber estudando, gente. Tem como eu saber, não tem uma fórmula mágica. Só vou saber disso estudando, tá? Mas e todo distúrbio físico, psicológico, a mediunidade? Não. Toda eclosão da mediunidade vai vir com distúrbio físico, psicológico? Não. Como que eu vou saber disso? Estudando, buscando, procurando, pesquisando, conversando com as pessoas. Tá bom? Só assim tem como eu saber. No começo, a eclosão da mediunidade, geralmente, o médium fica muito confuso. Ele fica muito confuso. Então, ele precisa procurar ajuda mesmo, porque é um momento confuso para ele. Por quê? Porque, geralmente, nós somos, vamos dizer assim, não vou falar por todo mundo não, tá? Vou falar por um grande número de pessoas. Então, num grande número de pessoas, nós temos alterações emocionais, alterações de humor, né, assim? Às vezes somos acometidos de tristeza, de irritabilidade, exaltação do ego, não é assim? Então, nesse emaranhado de coisas aí, né? Uma vez a gente tá irritado, uma vez a gente tá ansioso, uma vez a gente tá com baixa autoestima, uma vez a gente tá com tudo junto ao mesmo tempo. Então, uma vez a gente no meio desse emaranhado todo aí, fica difícil a gente saber o que é eu, o que não é. Porque, pensem bem, eclodiu a mediunidade. Isso significa que nós vamos perceber
mundo espiritual, não é isso, gente? O que é eclosão da mediunidade, gente? Eclodiu a mediunidade. Significa que eu estou captando, não é assim? Estou captando o mundo espiritual de alguma maneira. Aí qual é a maneira? Vai depender do tipo de faculdade mediúnica que eu tenho. É quando a antena liga, né? Isso aí. Isso aí. A minha antena está captando o mundo espiritual. E aí, por que a eclosão da mediunidade geralmente vem acompanhada de distúrbios? Porque eu não dou conta nem de mim, como é que eu vou dar conta dos espíritos? Aí vem acompanhada de distúrbios. Porque eu começo a perceber outros espíritos, que não eu. E aí vem a credulidade, né? Por parte do ser humano, né? De falar, pô, será que isso é real mesmo? Exatamente. Né? Colocou na minha cabeça. Exatamente. Isso aí. Aí se faz essa confusão. E aí fica complicado para a gente tentar entender o que é o que não é. Tem uma outra característica da eclosão da mediunidade. Geralmente a pessoa não está acostumada com aquela faixa de vibrações espirituais. Ela não está acostumada. Está acostumada só com a dela. Não é assim? E aí eclodiu a mediunidade, ela tem uma sensibilidade maior, a antena dela captou. Ela não está acostumada àquilo, aquela faixa vibratória, aquelas recepções, né, que a antena vai captar algum sinal. Ela não está acostumada com aquilo, ela capta aquilo. Quais são os sinais que ela vai captar? Então, geralmente os sinais que a gente capta são sinais ruins de espíritos inferiores. Por quê, gente? Não é uma regra, tá? Que fique claro aqui. Não estou falando por todos. Estou falando por uma grande maioria. Que é o que fala aqui no livro. É o mais comum. Mas o que é comum não é regra. Então, o mais comum é captar sinais de espíritos inferiores. Por que vocês acham? Fala aí, Beatriz, não deu pra ouvir não. Você falou, mas você falou junto com coisa, não deu pra ouvir. Fala, Bia. Eu acho que porque geralmente a pessoa tá na bad, vamos dizer assim, ela não tá bem com os problemas da vida e tal. A vibração dela acaba atraindo as coisas ruins. É mais fácil do que atrair coisas boas. Isso aí. Todo sentido, é isso mesmo. Mas tem uma outra questão. Mas é isso mesmo. É a questão de conexão. Oi? É a questão de conexão, né? De vibração. Isso. Você atrai aquilo que você, né? Conforme sua vibração, você atrai. Isso. Isso. Mas a questão central, gente, é porque nós atraímos de acordo com o que nós somos. Nós somos o quê? Nós somos espíritos superiores? Imperfeitos. Somos espíritos imperfeitos. Nós vamos conectar com quais espíritos? Com os espíritos inferiores, imperfeitos, como nós. Isso aí, né? Cláudia, isso aí. Exatamente. Nós vamos nos conectar com os afins. Nós vamos conectar com os espíritos parecidos com a gente. Né, amores? Então, como que nós somos? Nós somos geralmente ansiosos, né? Geralmente nós temos medo, irritadiços, não é assim? Melancólicos, às vezes tristes, às vezes experimentamos alegrias também, né? Claro. Mas na maior parte do tempo nós temos pensamentos negativos ou pensamentos elevados?
Lembrem aí do 2020, coronavírus. Como é que tava a nossa mente aí, hein? Negativo sempre, sempre vai dar errado. Tá, ok. Aí a pergunta é a seguinte. Então, tá. Eclodiu a mediunidade, sintonizamos com os espíritos parecidos com a gente. A maioria do nosso tempo nós temos pensamentos negativos de medo, irritação, impaciência, necessidade de controle, né? Assim? Tá, beleza. Eclodiu a mediunidade, sintonizamos com esses espíritos aí. Tá, somos espíritos imperfeitos. Mas isso significa que estaremos sempre conectados com espíritos imperfeitos? E aí, gente? E agora? Por isso essa reforma moral do próprio médium, para justamente ter essa visão e melhorar até essa sintonia, né? Muito Para poder estar em condições de receber espíritos superiores e trabalhar na mesma sintonia dele. Muito bom, hein, galera? Vocês estão arrasando, hein? Tô gostando de ver. O pessoal tá sabendo bem aí, hein? O que é mediunidade, hein? Show! Professora é boa, né? Gente, é isso aí. A gente é imperfeito, mas tem duas questões aí do espírito imperfeito. Nós podemos ser espíritos imperfeitos, que é o que nós somos, e não procurar nada. E ser espíritos imperfeitos e estarmos aqui buscando entendimento disso, que é o que nós estamos fazendo. E aí, somos espíritos imperfeitos, do mesmo jeito. Só que o nosso interesse em entender o processo vai nos possibilitar o quê? Que vai ser o grande divisor de águas. O que o nosso interesse de estarmos aqui buscando, entendendo, vai nos trazer para fazer com que sejamos diferentes daqueles que são imperfeitos, mas não buscam. A intenção, né? Sim, mas é o que eu acabei de falar. Nos melhorar. Melhorar, né? Eu acho que nós estamos procurando melhorar para evoluir, né? Não ficar estagnados, vir nessa evolução para ficar simplesmente estagnados. Isso. Procurando evoluir com conhecimento e colocar esse conhecimento em prática. Isso para aí. não poder, né, trabalhar isso de uma melhor maneira. E por que essa melhora aí, Cláudia? Teve mais alguém que falou, Maria também falou, da melhora, da reforma. Por que essa melhora e essa reforma acaba sendo um diferencial para espíritos imperfeitos também iguais a mim, no que diz respeito à mediunidade? Por que isso é um diferencial? Eu penso que se a gente adquirir mais conhecimentos, né, quanto mais conhecimentos a gente adquire, maior é o grau e mais vários tipos de espíritos, vamos dizer assim, podem nos procurar por auxílio também. Ah, era essa questão aí, também, minha filha, que eu queria. Isso aí. Porque se eu não tenho conhecimento, como é que vamos dizer assim, como é que um espírito, vamos só dizer, de Joana de Ângeles vai chegar e falar comigo se eu não sei nada? Isso aí, arrasou. É só assim, eu tenho que conhecer, eu tenho que pôr em prática aquilo que eu aprendo, eu tenho que estudar cada vez mais, porque a gente não sabe de nada. É isso aí, Cláudia. A questão que eu queria era exatamente essa. Porque, olhem bem, eu sou espírito imperfeito. Todos aqui no planeta que estamos, somos espíritos imperfeitos. Em graus diferentes, obviamente, né? Mas todos somos... Aí vamos pensar assim, todos nós que estamos buscando aqui somos espíritos imperfeitos. O que vai ser a diferença de outros espíritos imperfeitos? Que nós que estamos buscando, nós
começamos a ter o auxílio dos espíritos superiores. Somos espíritos imperfeitos aqui ainda, tá? Eu tô na casa espírita há 20 anos, não interessa. Igual eu, tô na casa espírita tem mais de 20 anos, não interessa, sou espírito imperfeito, do mesmo jeito. Sou espírito imperfeito. Por quê? Porque eu ainda erro bastante. Porque eu ainda me deixo levar pelo ego em muitas situações. Então, eu sou espírito imperfeito. Só que a diferença de nós estarmos aqui estudando, buscando, trabalhando mediunidade, fazendo oração, é que nós somos ajudados pelos espíritos de luz. E os espíritos de luz vão nos intuir, vão nos ensinar, vão nos envolver. E isso vai fazendo com que nós concretizemos a reforma íntima. Ou seja, nós pegamos o livro e estamos entendendo, estamos estudando. O que vai fazer eu pegar o que está no livro para virar prática? Uma série de coisas. A minha vibração, sou espírito imperfeito ainda, tá? A minha vibração da busca vai entrar em sintonia com a vibração dos espíritos de luz. E uma vez que a gente sintoniza com eles, eles começam a nos auxiliar, envolver, intuir. Aí, o que acontece? Calma que ainda não tá todo, calma que ainda tem um processo aí. Eles nos fortalecem para os nossos embates do dia a dia. Aí eu vou para a prova. Eu vou lá para as minhas provas. Só que aí na prova sou eu e eu. Os espíritos não vão fazer por nós, tá? Aí lá na prova vai ser o momento de eu pegar aquilo que eu aprendi na